Lucas capítulo de número 15, versículo de número 8. A Bíblia diz o seguinte aqui, diz assim: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Amém. O versículo 8 que nós acabamos de ler, a Bíblia faz uma pergunta retórica, né? Faz a seguinte pergunta: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? A Bíblia está fazendo a pergunta: qual pessoa ou qual mulher não faria isso, não agiria dessa forma? O que me parece, fica bem claro aqui, é que o padrão bíblico que Deus espera de mim, de você, é esse tipo de atitude. Amém? Por isso, da pergunta retórica: quem não faria isso? Quem não agiria assim? Então, repito, que é aquilo que o Senhor espera de nós. E hoje eu quero focar justamente nessa parte. A primeira coisa que essa mulher, que a Bíblia descreve que essa mulher faria, a primeira coisa prática, vamos dizer assim, que ela faria. Primeira coisa: não se acende a candeia, não acende lá. E vamos lembrar que a candeia da época aqui, como se fosse uma lamparina, seria a lâmpada, uma luz. Não acende uma luz, não acende uma lâmpada, E hoje eu quero falar um pouquinho sobre trazer luz a certas situações da nossa vida, a certas áreas, posso até chamar assim, da nossa vida, que às vezes estamos perdendo algumas coisas porque está faltando luz. Eu não sei se já aconteceu com você, você está tentando procurar alguma coisa, num ambiente escuro. Às vezes é lá no quarto, assim, você está procurando alguma coisa, e vamos supor, já tem alguém dormindo, aí você não quer acender a luz, ou você não quer acender a luz por alguma coisa, e aí você começa a procurar algo no escuro. É fácil ou difícil? E aí você fica apalpando aqui, apalpando lá, não, mas estava aqui, não é assim? Cadê? E tal, e aí às vezes você procura, e daqui a pouco você cansa de procurar e diz: não vai ter jeito, vou ter que acender a luz. Aí você vai lá, acende a luz, logo você: rapaz, estava ali, eu estava palpando, passei a mão do lado, não é assim? E eu não consegui ver, mas quando você acende a luz, pronto, fica fácil, fica ali, na sua cara, vamos dizer assim, fica ali fácil de você encontrar então aquilo que está procurando. E nós precisamos entender que espiritualmente não é muito diferente disso, e nós precisamos trazer luz para certas situações. E nós já vamos falar um pouquinho mais, correr um pouquinho mais a respeito desse assunto. Só antes de eu entrar no assunto propriamente dito que eu quero tratar com vocês hoje, eu quero só dar uma pincelada em algo aqui que eu não consigo passar pelo texto sem destacar isso, que é a atitude que a Bíblia espera de nós. Como eu dizia, a pergunta é retórica: quem não faria isso? Então é porque Deus espera que eu e você venhamos agir exatamente dessa forma, Então a primeira atitude prática da mulher é acender a lâmpada. Mas antes disso, há uma atitude nela. Qual a atitude? De não se contentar, se conformar com a perda. Ela tem 10 dracmas, ela perde uma só, 10%. E ela não faz o que, vamos ser sinceros, muitas vezes nós fazemos, que é aquela chamada perda aceitável. Mas ainda tem 9, E quantas vezes a nossa atitude não é essa? Não, tem um lá da minha família que
quer saber de Jesus, que não quer se converter. Mas pelo menos a maioria já se converteu, não é assim? Pastor, o senhor sabe que toda família tem uma ovelha negra, né? Toda família tem um ponto fora da curva, então vai ver aquela pessoa lá, então, é aceitável, você está entendendo? Não, pastor, meu casamento não está lá essas coisas, né? Mas também não é ruim de tudo. Perto de muitos que eu vejo por aí, o meu até que não está tão ruim, então a pessoa começa a ter aquela atitude, né, como eu dizia, de perda aceitável, de ficar olhando para os 9 e dizer, mas ainda tem 9. E o grande problema desse tipo de atitude é que geralmente a consequência dessa atitude é a pessoa daqui a pouco dizer, mas ainda tem 8, né? É assim ou não é? E daqui a pouco passa mais um tempo, mas tem 7 ainda. Mas por quê? Porque não traz luz para a situação, então vai continuar perdendo ainda mais, né? Então, eu quero lhe chamar a atenção para essa atitude que, ao meu ver, é o que a Bíblia espera de nós. A gente simplesmente não aceitar, né? A coisa não é perda aceitar, ainda tem 9, não, pera lá, Deus não me deu 10, então as 10, eu não aceito perder aqui uma. Você está entendendo, em nome de Jesus? A Bíblia diz que é eu e a minha casa, então é eu e a minha casa. A Bíblia não diz que é eu e a maioria da minha casa, não, é eu e a minha casa. Então eu assumo que é todos, que não vai ficar ninguém para trás, que ninguém vai se perder, e assim por diante. Se eu posso viver muito mais no meu relacionamento familiar, por que eu vou viver o menos? Não, eu quero ter essa atitude. Se Deus tem isso para mim, então é isso que eu vou viver. Amém? A primeira coisa que eu quero destacar é essa atitude que nós vamos ter, e repito, que ao meu ver é o que Deus espera de nós. Mas a primeira atitude, como diz, a prática da mulher, ou o primeiro ato prático dessa mulher, ela constata que perdeu, mas pera lá, tinha 10. Por que só tem 9 agora? Não, uma se perdeu. E agora, como é que eu faço para achar? E a gente olha assim, parece, né, ser algo que não tenha muita relevância ou importância, mas claro que tem. A primeira coisa que ela faz, deixa eu trazer luz para essa situação. E aí, diante disso, eu e você precisamos olhar para a nossa vida e parar para pensar, será que certas perdas não estão vindo, eu não estou tendo certas perdas? E entenda só, gente, eu não estou falando aqui de dinheiro, de valores, não, de valores monetários, né? Mas às vezes são valores que estão se perdendo. Não está se perdendo o respeito na casa, não é um valor que está se perdendo, né? Já não há mais o diálogo, já não há mais o respeito e assim por diante. Então eu percebo que certas coisas estão se perdendo. Eu preciso logo dizer, há necessidade de eu trazer mais luz para isso. Está faltando luz. Primeiro, para que eu evite novas perdas. Segundo, para que eu possa recuperar aquilo que eu perdi, que foi o que aconteceu, é o que a Bíblia está registrando, né? Aquela mulher, ela encontra o que perdeu. Mas por quê? Porque ela traz luz. E aí nós precisamos lembrar o que é essa luz. E para isso eu gostaria que você fosse comigo lá para o Salmo 119, no versículo 105. Eu acredito que você conheça o texto. Talvez você não soubesse ou não saiba o endereço dele, né, onde está escrito. Mas eu vou ler aqui, com certeza você já ouviu esse versículo em algum lugar, nem que seja cantando a canção, né? Mas Salmo 119, versículo 105, melhor dizendo, diz assim: lâmpada para os meus pés. O que é, gente? É a tua palavra. E o que mais? E luz para o meu caminho. Diga a glória a Deus. Olha o que a Bíblia
está dizendo aqui para nós? A Bíblia diz lá que essa mulher acendeu a candeia, acendeu a lâmpada. A Bíblia diz aqui, lâmpada para os meus pés, quer dizer, aquilo que ilumina os meus pés, aquilo que ilumina os meus passos. Você já notou, por exemplo, você está andando num lugar escuro à noite, principalmente quando é assim, né, um lugar ermo, uma floresta, alguma coisa assim, que você não conhece o caminho. Aí hoje em dia a gente geralmente puxa o celular e usa ali a luz do celular, né? Ou se a pessoa estiver ali com uma lanterna, alguma coisa, aonde a pessoa ilumina? Né? Não é assim? O chão, o caminho dela, onde ela vai colocar o pé. Ninguém pega ali a luz e começa a iluminar a sua cara. Ninguém pega a lâmpada e começa a jogar lá para o alto. A pessoa começa a iluminar o caminho. Quero ver onde eu vou pisar. Não é assim? Então a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Só isso? Que mais? E luz para o meu caminho. Amém. Então, se nós observamos, espera lá, está faltando luz nessa situação, está tendo perdas, está tendo prejuízo, a coisa não é assim. Poxa vida, meus filhos sempre foram obedientes, agora está uma rebeldia. Não, está faltando, eu tenho que trazer luz para essa situação. Você está conseguindo me acompanhar? E como é que eu faço isso? Da forma que a Bíblia está ensinando. A nossa luz é a palavra de Deus, é aquilo que a Bíblia diz. Então eu tenho que dizer, olha, eu tenho que trazer a Bíblia para essa palavra, eu tenho que trazer luz, eu tenho que trazer a palavra de Deus para isso, para que possa iluminar, para que possa haver clareza, para que possa haver discernimento ali. Porque quando está no escuro, então eu não tenho discernimento, eu não consigo discernir, distinguir uma coisa da outra, tudo parece igual. Tem até um ditado popular que diz assim: à noite todos os gatos são pardos, porque de noite não importa a cor do gato, o que parece, né? Ih, rapaz, eu vi um gato passando, que cor que era? Eu acho que era pardo, né? Por quê? Porque não está enxergando direito. Então, à noite todo gato parece pardo, né? Porque a pessoa não consegue distinguir. Na luz, não, ele era branco, umas pintinhas assim, não é? Não, ele era desse jeito, não, era daquele. Então, a gente precisa dessa luz que a palavra de Deus traz. Então, e aí eu quero dar exemplo para você entender o que eu estou falando. Vamos supor que o meu casamento não esteja bem. E a primeira atitude minha não é simplesmente dizer: ah, mas ainda tem 9, né? Ah, tá ruim, mas vamos levando assim mesmo. Não, a primeira atitude é dizer: não, o negócio não anda bem e eu preciso trazer luz, eu preciso trazer a palavra. Então eu tenho que ir para a Bíblia. Eu tenho que pegar a palavra de Deus e começar a estudar a Bíblia. E esse é o problema da maioria dos cristãos hoje em dia. Primeiro, a maioria não lê a Bíblia. A grande maioria não lê a Bíblia. Segundo, os poucos que leem não estudam a Bíblia. E essa é a maior tragédia. Por isso que tem heresia aí de dar com o rodo, né? Por conta justamente disso. Aí qualquer um se levanta inventando uma besteira, o povo não conhece a Bíblia mesmo, engole aquilo lá e boa, né? Então, nós precisamos trazer luz. Repito, meu casamento, eu preciso trazer luz para cá. Então eu tenho que ir para a Bíblia e começar a estudar o que a Bíblia diz a respeito do casamento. E aí hoje em dia, a gente tem tanta ferramenta. Eu acho que todo cristão deveria ter um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica, uma chave bíblica para estudar. E é engraçado que, por exemplo, no celular, no smartphone aí que a maioria tem, além daquele de papel, você ainda pode ter, né, no celular.
E muitos deles, a grande maioria, claro, tem alguns muito bons e pagos, mas também tem vários até gratuitos. E às vezes a pessoa não tem uma concordância bíblica, uma chave bíblica para, sabe, eu quero aprender sobre o casamento, eu quero trazer luz para o meu casamento, deixa eu pegar lá, eu procuro lá no dicionário, né, bíblico ou na chave bíblica, casamento, e aí vai aparecer lá várias passagens bíblicas que falam a respeito do casamento. Deixe lá uma por uma, ler, estudar, ler os versículos anteriores, ler os versículos posteriores, para entender. Uma máxima da interpretação bíblica é: pergunte ao texto, converse com o texto. E hoje em dia as pessoas têm tanta dificuldade com interpretação de texto. É aquela velha história, você põe um anúncio lá, dia tal, a tal hora, em tal local, vai acontecer tal coisa. A pessoa pega, lê e diz assim: aonde vai ser? Mas tá aí, rapaz, você não leu? Mas que dia? Mas o que vai ter mesmo? Não é assim? E as pessoas às vezes não conseguem interpretar um recado, né? E o negócio tá brabo nesse sentido. Mas nós precisamos, principalmente como cristãos, gente, o cristão, ele nasce com um livro debaixo do braço, precisa morrer com um livro debaixo do braço, é a Bíblia. Nós fomos chamados para viver uma vida de acordo com um livro. Esse livro é nosso manual de fé e de vida. Como é que eu não conheço esse livro? Esse livro foi escrito pelo meu Criador, contendo tudo aquilo que eu preciso para viver e para agradá-lo. Amém? Como é que eu não conheço esse livro? Como é que eu posso ser cristão e falar assim: ah, pastor, é que eu não gosto de ler? É incompatível uma coisa com a outra. Amém? É incompatível uma coisa com a outra. Então, nós precisamos entender essas verdades. Nós precisamos entender isso e trazer luz. O que é a luz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Meu irmão, o que nos ilumina o nosso entendimento, o nosso caminho, é a palavra. Se eu não estou sabendo lidar com alguma situação da minha vida, eu preciso dizer: olha, está faltando luz, está faltando a palavra, deixa eu trazer a palavra. Agora, antes mesmo de eu recorrer a um dicionário, uma chave bíblica, ou ainda que seja a internet, e aí eu faço ressalvas quanto à internet, porque às vezes você vai achar coisas muito boas lá, e às vezes você vai achar todo tipo de heresia também lá, e a gente precisa ter maturidade e discernimento quanto a isso. Mas antes de eu recorrer, porque a grande verdade, vamos lá, só entre a gente está ficando preguiçoso. Verdade, não é? A gente quer tudo pronto, de mão beijada e tal. Então, antes de eu fazer uma pesquisa, alguma coisa assim, sabe o que eu deveria fazer? Bom, eu preciso de luz para o meu casamento, então deixa eu parar e pensar. Quais são as passagens bíblicas, antes de eu recorrer a um dicionário, uma chave bíblica, qualquer coisa, quais são os versículos bíblicos, quais são as passagens bíblicas que falam de casamento que eu conheço? Aí você começa a puxar na memória lá, pode até fazer uso de um papel. Antes de mais nada, o que você lembra que a Bíblia diz sobre casamento? Talvez, só nesse exercício, você vai já trazer luz e constatar: rapaz, eu conheço 2 passagens bíblicas só. E alguns ainda vão dizer: e não sei nem onde está escrito. Verdade, né? E eu nem sei o versículo direito, eu lembro de um pedaço do versículo só. Já não está trazendo luz? Eu já estou percebendo. Aí é num momento como esse que eu preciso constatar e dizer assim: rapaz, e como é que eu quero ser bem sucedido no meu casamento se eu nem sei o que a Bíblia fala sobre isso?
Aí vamos supor que eu estou tendo problema na criação dos meus filhos. Pastor, olha, eu não estou sabendo lidar com a situação, não estou conseguindo educar os meus filhos. Pastor, tem momento que eu percebo que eu estou perdendo os meus filhos, eu não sei o que fazer. Então eu tenho que trazer luz para essa situação. E eu preciso parar e pensar, deixa eu ver, o que eu sei de cabeça, aqui na minha memória, de passagem bíblica que fala sobre a criação dos filhos. E como eu dizia, talvez a gente infelizmente vai constatar, rapaz, não conheço quase nada da Bíblia que fala sobre isso. Então deixa eu começar a estudar, a ler textos, a trazer luz. É assim que a gente acende a candeia. Aí vamos falar de outras áreas, vamos supor que é na vida financeira, preciso fazer a mesma coisa. O que a Bíblia diz sobre a vida financeira? Pastor, eu sou uma pessoa muito explosiva. Qualquer coisa que sai, que não sai como eu quero, eu fico bravo, eu explodo, eu estouro. Ou ao contrário, eu fico triste, melancólico, depressivo, eu choro, eu me entristeço, porque não saiu como eu queria e tal. Eu tenho que ver o que a Bíblia diz sobre as minhas emoções. Amém? E assim vai. E assim vai, tantas outras áreas, né, da nossa vida. Então eu preciso trazer a Bíblia, eu preciso trazer luz. E aí, como eu dizia, eu começo a encontrar esses textos, aí eu tenho que conversar com o texto. Eu começo a perguntar para o texto, por quê? Quem? Como? Quando? Onde? São todas perguntas que eu preciso fazer para qualquer texto bíblico que eu leio. Talvez esse não seja o melhor texto para eu dar um exemplo, mas vamos lá, o texto que está aí na nossa frente. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aí eu preciso perguntar para o texto, quem? Quem? A palavra. De quem o texto está falando? Da palavra. Você está entendendo? Onde? No meu caminho, nos meus pés, vai iluminar o caminho, né? Como? Quando eu coloco a palavra, né? Por quê? Você está entendendo? E assim vai. Então eu começo a conversar com o texto e o texto responde. Se não responder naquele próprio versículo, você começa a ler ali o contexto, os versículos anteriores, posteriores, às vezes o capítulo inteiro, e você vai entender e vai começar a responder essas perguntas. E aí eu estou trazendo luz, aí eu vou trazendo luz, aí eu vou trazendo luz, as coisas vão ficando claras. Poxa vida, então é assim que eu preciso agir, então é dessa maneira que eu preciso fazer, então é isso aqui que Deus espera de mim. Amém, igreja? E luz, meu irmão, é o que vai mudar a situação. Aquela mulher, quando traz luz, ela percebe que precisava varrer a casa. Mas antes de trazer a luz, ela sequer se dava por conta que precisava varrer a casa. Então, às vezes, quando a gente traz luz, a gente vai fazer algumas constatações. Poxa vida, tem coisa que precisa tirar daqui que a Bíblia diz que não deveria estar aqui e está. Você está entendendo? Outras vezes eu vou constatar, poxa vida, tem faltado algumas coisas aqui que eu não estou fazendo, que eu não estou vivendo, que eu não estou colocando, então deixa eu colocar. Mas tudo isso parte de quando eu coloco luz. A Bíblia fala de duas mulheres prostitutas, está lá em 1 Reis 3, se não me falha a memória, de duas mulheres prostitutas que vão até Salomão. Chegam para ele e contam a seguinte história, olha só. Olha, nós duas moramos numa casa, né? E nós duas tivemos um filho, e aconteceu que de noite uma delas deitou sobre o filho provavelmente recém-nascido, e essa criança morreu. E aí, à meia-noite, essa que matou o filho foi lá pé por pé, né? E colocou a criança morta lá no bercinho, lá do lado da mãe, sem a mãe perceber, a mãe da outra criança, e pegou a criança viva e pé por pé e leva lá para o seu lado. Essa mãe acorda, olha para o filho, acordou para dar de mamar para o filho, quando vê, como é que o filho está?
morto. Fica imaginando o choro, o desespero dessa mãe, mas o que aconteceu e tal, como é que pode, eu acabei de deixar ele aqui e tal, meu filho está morto, aquela coisa toda. Aí vem a Bíblia e diz assim, essa mulher relatando, mas pela manhã, ao reparar na criança, eu vi que aquela criança morta, o quê? Não era meu filho. Mas quando é que ela conseguiu perceber isso? Pela manhã, quando o sol nasceu, quando veio luz. Você está entendendo? Aí ela começa a observar, imagina ela chorando. Ai, meu filhinho morreu e tal. Daqui a pouco ela olha assim e diz assim, mas tem alguma coisa errada. Meu filho tinha uma pintinha aqui na ponta do nariz, sei lá, estou inventando, tá? Né? Mas meu filho tinha uma marquinha aqui, tinha uma pintinha, o cabelo dele não era assim. O cabelo dele era diferente, era maior, era menor, não sei o quê. Toda criança tem carinha de joelho, né? A carinha de joelho era um pouquinho diferente dessa e tal. E aí ela, não, tem alguma coisa errada. Deixa eu ver o teu filho aí. E ela olha, não, esse aí é o meu filho, eu conheço meu filho. E aí começa a haver então um conflito, porque uma diz, não, o filho vivo é meu e o morto é teu. E a outra diz, não. O filho morto é o teu e o vivo é o meu. Olha que rolo. E aí as duas vão diante do rei Salomão e dizem, aí, o rei, a história é essa, agora o senhor tem que julgar essa situação. Não havia exame de DNA, amém? Não havia, meu irmão, aquelas mulheres eram prostitutas, provavelmente sequer sabiam quem era o pai, para tentar dizer, é parecido, não, você está entendendo? Né? Então, olha que situação complicada. E aí o Salomão, diante disso, né, ele fala o seguinte, já sei como resolver. Fala para o soldado, traz aqui uma espada. Trouxe a espada, colocou a criança lá, fez às vezes como a gente faz quando criança está brigando, né? Ele diz assim, já que vocês estão brigando, eu vou fazer o seguinte, vou pegar essa espada e vou cortar essa criança no meio, e eu vou dar metade para cada uma de vocês. Bom, se cortar a criança no meio, o que vai acontecer com a criança? Vai morrer. E aí a Bíblia diz que quando ele pega a espada, levanta a espada para dar uma espadada ali, cortar a criança no meio, obviamente a criança iria morrer. Então uma das mulheres começa a gritar, corta mesmo, nem meu nem teu, corta no meio, que era a parte de cima, você fica cá de baixo. E tal. Enquanto a outra mulher gritava assim, não, pelo amor de Deus, não faz isso, dá para ela, entrega para ela, mas não mate a criança. Salomão para e diz, opa, pode entregar para aquela ali, que aquela é a mãe. Aquela que prefere ver o seu filho, ainda que na mão do outro, mas vivo, essa é a mãe. Aquela que não está nem aí, já que o meu morrer, então você também vai morrer. Vai cortar no meio. Essa não é mãe. Amém. Mas o que eu quero lhe chamar a atenção para essa história hoje, fora toda a questão da sabedoria, que é o que o registro lá aponta, a sabedoria que Deus deu a Salomão, mas esse fato. Perceba que aquela mulher, durante a noite, quando não havia luz, estava lá chorando, lamentando pelo filho, meu filho morreu e tal, não tem mais jeito, perdi meu filho. Mas só quando a luz vem, é que ela diz, pera lá, não tem por que eu chorar, isso aqui não é meu filho está vivo. E aí eu fico me perguntando, sabe, eu gostaria que você refletisse isso comigo, quantas vezes que na nossa vida coisas semelhantes a essa não acontecem? Que às vezes estamos lá sem esperança, chorando, lamentando, não tem jeito, não tem solução, está entendendo? Mas na verdade o que está faltando? Luz. Aquela mulher precisou
esperar o dia nascer, amanhã vir, para que ela pudesse ter luz e enxergar direito a situação. Só que a Bíblia está dizendo aqui para mim e para você que nós temos a palavra de Deus como lâmpada. Amém? Para iluminar o nosso caminho. Só que nós precisamos levar a sério essa questão de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia, de aprender. É isso que está faltando à maioria dos cristãos. Para a pessoa saber viver, saber o que a Bíblia diz, saber como se comportar, saber como agir em cada situação da vida. Nós não podemos simplesmente ignorar esse livro, ignorar a Bíblia e sair querendo fazer as coisas e viver do nosso jeito, e ainda querer reclamar com Deus quando as coisas não funcionam como deveriam. Na semana passada, por exemplo, eu falava sobre isso. Eu dizia, olha, quem criou a família foi Deus. E a família foi criada por Deus para funcionar de acordo com os padrões de Deus. Não foi a sociedade de hoje que criou a família. Aí eu quero que a família funcione segundo os padrões da sociedade de hoje. Meu irmão, não vai funcionar. Vai fracassar. A coisa não vai dar certo. Porque Deus não criou a família para funcionar, você está entendendo? De acordo com os padrões humanos. Deus criou a família para funcionar de acordo com os padrões de Deus, com os padrões bíblicos. Só que aí eu nem conheço a Bíblia. Só que eu não gasto nem tempo para entender quais são os padrões de Deus e para que isso entre no meu espírito, para que isso fique claro para mim, para que eu possa viver essas coisas. Então eu não posso, tentar fazer a minha família funcionar nos padrões de hoje e ainda ficar triste porque não está funcionando. Porque família foi criada para funcionar de acordo com os padrões bíblicos. Amém? De Deus. Então, que eu e você possamos ter isso no nosso coração. Não, eu quero estudar a Bíblia, eu quero trazer luz para essa situação. E aí eu e você precisamos olhar para a nossa vida e dizer, qual área da minha vida está precisando de luz? E talvez a gente vai ter que constatar, dizer, pastor, eu acho que todas, hein? Então, que eu não perca tempo, que o mais rápido possível eu possa, então, buscar isso. Meu irmão, é muito bom a gente ler livros que falam da Bíblia. É muito bom. A gente ouvir canções que falam da Bíblia. Isso é muito bom. Mas não é a mesma coisa que a gente beber direto da fonte. Livros que falam da Bíblia são muito bons, mas melhores do que os livros que falam da Bíblia é a própria Bíblia. Aí às vezes a pessoa diz, pastor, mas é que eu leio e não entendo, pastor. Bom, primeiro de uma maneira natural, talvez você esteja com uma linguagem bíblica, né, uma tradução da Bíblia que talvez não esteja te ajudando muito. Se você é um novo convertido, talvez o mais ideal para você é você começar a ler a Bíblia com uma linguagem mais atual, uma tradução mais atual, uma Bíblia na linguagem de hoje, uma NVI, uma Almeida atualizada e tal, que vai te ajudar bastante, né? Mas, meu irmão, se eu leio um capítulo e tal, e chego ali e digo assim, mas eu não entendi nada, o que eu tenho que fazer? Ler de novo. Ler mais uma vez. E assim vai. Então é isso que eu e você precisamos fazer, né? Eu li um capítulo inteiro, falar, olha, não entendi nada. A única coisa que eu entendi foi essa frase aqui. Opa, já tá bom. Não tá bom? Tá ótimo. Faz o seguinte, lê de novo. Daqui a pouco você vai dizer, olha, eu entendi essa frase, mas essa aqui. Lê a terceira vez, daqui a pouco você vai dizer, eu acho que o autor está querendo falar isso. Na quarta vez você diz, eu tenho quase certeza que ele está falando disso. Amém, igreja?
E assim vai, não tem outro jeito, meu irmão. Agora eu ler a Bíblia, ter dificuldade de interpretar e fechar ela e dizer, eu não entendo. Quando que eu vou aprender? Nunca. Eu contei aqui de manhã que na faculdade, certa ocasião, no primeiro, máximo no segundo semestre, o professor deu um livro para a gente ler, né? Mandou a gente ler um livro lá e fazer um resumo do livro e tal. Um livro, meu irmão, eu não lembro se é 1800 ou 1700 o livro, uma coisa assim. Mas um livro muito antigo. E aí eu li aquele livro e eu não entendi nada. E aí eu acabei esquecendo, sabe? Eu li o livro e tal, e acabei esquecendo, e eu perdi o dia de levar o resumo. Aí, no dia de entregar, alguns alunos entregando o resumo, né? E o professor, eu fui lá no professor, né? Sabia que não ia resolver muito, mas eu falei, olha, professor, não estou querendo me justificar, mas eu queria dizer para o senhor que eu não fiz o resumo, não entreguei, mas pelo menos o livro eu li. Daí ele olhou para mim e falou assim, e o que você entendeu do livro? Eu falei, então, assim, eu não entendi nada. Eu tentando me justificar, né? Que eu li no livro, lá no primeiro semestre, ou no segundo semestre, ao decorrer dos anos ali, dos semestres, aí você vai aprendendo algumas coisas, que vai abrindo a tua cabeça e diz, pai, bem que o cara falou isso mesmo lá no livro. Lá atrás eu não entendi, porque eu não tinha maturidade para entender. Você está entendendo? Mas aí você começa, por isso que o cara falou tal coisa lá, agora faz sentido. Né? E a gente vai entender que muita coisa na Bíblia é assim. Que a gente vai ler e você vai dizer, puxa vida, esse ponto aqui me chamou a atenção, mas não estou entendendo o que é. Aí, daqui a pouco passa um mês, um ano, às vezes 10 anos. 20, 50 anos, daqui a pouco você está lendo um outro texto, ou você ouve uma mensagem, uma pregação, alguma coisa. Você diz, rapaz, agora estou entendendo o que diz lá. Amém? Porque a Bíblia interpreta a Bíblia. Amém? E tem muita coisa que a gente vai ler e não vai entender, porque a gente não tem maturidade naquele momento para entender. E você sabe bem do que eu estou falando. Mas o tempo vai passando e você vai adquirindo maturidade na fé. E isso não é só tempo, tá, gente? Isso é dedicação, isso é leitura, isso é meditação e tal. E aí muita coisa você começa a entender. Então nós precisamos disso. Eu tenho certeza que o que eu estou falando aqui, você não vai olhar para mim e vai dizer, uau, eu nunca ouvi isso na minha vida. Não, claro que você já ouviu. Amém? Mas tem hora que parece que a gente esquece. Que a nossa luz, que a nossa lâmpada é a palavra. Amém? Tem hora que a gente esquece que se eu não estou conseguindo resolver uma situação na minha vida, é porque está faltando luz, está faltando a palavra. Aí eu tenho que vencer, me perdoe a sinceridade, mas aí eu vou falar que nós, para eu me incluir junto, daí não soa tão mal. Aí nós precisamos criar vergonha na cara, sabe? Deixar a preguiça de lado e dizer, não, deixa eu enfiar a cara na Bíblia. Deixa eu estudar, deixa eu ver o que a Bíblia fala sobre isso. Deixa eu parar de ficar inventando coisas. Deixa eu fazer o que a Bíblia fala que é muito mais simples. E assim, meu irmão, a gente vai trazer luz. E assim a situação muda. Aquela mulher só pôde achar a dracma perdida quando ela trouxe luz. E assim também acontece na minha e na sua vida. E que possamos entender essa verdade. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.